Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 8º episódio de Despertar do Dragão, o podcast de análise do livro Fogo e Sangue. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o 7º capítulo do livro, que tem como título Uma Abundância de Governantes. Bora continuar com a história de Rhaeris Targaryen, mas antes eu preciso lembrar vocês de que vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail contato@dragão.cinemae.com.br ou através do formulário do nosso site dragão.cinemae.com.br ou através do direct do nosso Instagram e também do nosso Twitter, o Despertar do Dragão. Mandem pra gente suas dúvidas, comentários e sugestões pra gente, beleza? Recado dado, Gesiel Bueno, a sinopse, por favor. O final da regência do governo de Jay Rhaeris é marcado por tensões internas na casa Targaryen. Enquanto Rhaena desperta como rainha do Oeste e começa a questionar seu posicionamento quanto à reivindicação do Trono de Ferro, a coroa começa a ficar perigosamente sem dinheiro. Alheio a tudo em sua temporada em Pedra do Dragão, Jay Rhaeris continua seu treinamento e o plano de Alyssa e Lord Rogar em relação às acompanhantes da pequena rainha dá errado. Quando a mão do rei se convence de que não vai conseguir acabar com o casamento real, ele sugere uma troca de coroa. Num panorama em que Aérea se tornaria rainha, mas a sua sugestão é veemente rechaçada. O capítulo começa com uma passagem que a gente pode dizer que é bíblica, né? O primeiro parágrafo, ele parece muito com o sermão de um padre ou de um pastor, sei lá, e também ele já é um presságio do que vai acontecer. Posso ler ele rapidinho? Pode, claro. Vamos lá, olha só. Todos os homens são pecadores, os pais dos fiéis nos ensinam. Até o mais nobre dos reis e o mais cavalheiresco dos cavaleiros pode ser tomado de fúria, luxúria e inveja e cometer atos que os envergonhem e manchem seu bom nome. E o mais perverso dos homens e a mais cruel das mulheres também podem fazer o bem de tempos em tempos. Bonito, né? Quem será que vai ser tomado de fúria? Muito bom, muito legal. Eu acho legal eles terem começado o capítulo com isso, que serve até como uma introdução, né? Porque tem tudo a ver com o capítulo. Gostei muito. Gostei pra caramba. Eu também, lindo. Mas será que a gente vai descobrir? Sim, nós vamos descobrir. Porque apesar de a situação de Westeros nesse momento da história tá muito boa, muito favorável, muito tranquila, tá todo mundo muito feliz, o Trono de Ferro tá reconciliado com a fé e o Jay Rhaeris está sendo muito amado. Mas como a gente já conhece esse nosso velho Westeros, as coisas não podem continuar por muito tempo dessa forma, não é mesmo? Pois é, claro que não, né? O Westeros é cheio desses altos e baixos no amor pelos Targaryen. E nesse momento o Jay Rhaeris estava sendo bastante amado. E é legal notar uma coisa aqui. Quem está acompanhando o livro com a gente vai lembrar, e quem só acompanha o podcast vai ficar sabendo agora também, da forma sutil que o George Martin está sempre lembrando o leitor que Dorne é uma região à parte do reino. Porque apesar de formalmente Dorne fazer parte dos 7 reinos, né, o livro diz que o Jay Rhaeris era amado de Vila Velha até a muralha, ou seja, está excluindo o extremo sul do comentário, né? Sim, exatamente. E apesar de o Dorne ter ali acabado se rendido, nem todos em Dorne concordavam com isso, né, com essa rendição. Então Dorne sempre vai ser um problema, sempre vai ser um reino que vai ficar ali meio à parte. Né? Ele pode ter rendido porque não tinha muita opção, mas eles ainda têm ali suas resistências e tudo mais. Mas de qualquer forma, a gente acabou chegando no ano 50 depois da conquista, e o povo de Westeros, claro, tirando Dorne, estava comemorando meio século de reinado Targaryen. Só que tava vindo treta por aí, não, Flávia? Tava, porque a tensão interna ali entre os próprios Targaryen tava boa não. Não mesmo, tava todo mundo bravo, todo mundo ressentido um com o outro, e tudo ficou pior depois do casamento de Jay Rhaeris com a Alysanne.
Saca só o panorama. Em Porto Real estavam a rainha regente Alyssa e a mão do rei, o Rhaegar Baratheon. E quando o Jaehaerys se casou com a Alysanne virou rainha. E lá no oeste, uma Rhaena que estava começando a ficar muito pistola tinha começado a ser chamada de a Rainha do Oeste. Ou seja, mais uma rainha nessa novela. Então a gente tem 3 rainhas aí. A Alyssa ficou pistola, né? Porque a Rhaena casou sem permissão da coroa. E ainda por cima não chamou ela pro casamento. O Jaehaerys também não gostou disso, mas gostou menos ainda do casamento da mãe dele com o Lord Rhaegar. E ficou pistola porque ele não foi consultado em nenhuma dessas ocasiões aí. E a própria Rhaena não gostou do casamento da mãe porque ela não gostava do Lord Rhaegar. E nisso eu apoio muito ela, Gesiel, porque a Rhaena, ela faz uma observação nesse momento que eu acho muito pertinente e me fez ficar ainda mais desconfiada do Lord Rhaegar. Ela disse que ele foi passivo quando o Aegon, marido dela, né, que morreu, o Aegon sem coroa, enfrentou o Maegor no olho de Deus e nunca perdoou ele por isso. Embora ela respeitasse ele pelo apoio que ele deu pro Jaehaerys. E aí eu fiquei pensando, pode ser muita teoria da conspiração, mas eu vou falar mesmo assim. Pra mim, o Lord Rhaegar já estava de caso pensado. Ele não apoiou o Aegon por quê? Porque ele queria que o Jaehaerys assumisse o poder, achando que o Jaehaerys ia ser meio que submisso a ele, sabe? Porque o Jaehaerys era novinho, já estava algum tempo lá em Ponta Tempestade, sob a proteção dele e tal, e sendo tratado como um filho. Já com o Aegon, ele não tinha nenhuma relação, entendeu? Nenhum contato. E o Aegon rei, não ia ajudar em nada nas aspirações dele. Com o Jaehaerys era diferente. Com o Jaehaerys, ele, o Lord Rhaegar, ia subir no poder. E foi meio que isso que aconteceu, né? Ele acertou. Porque o Jaehaerys fez dele mão do rei, quase que sem chance de ter outra escolha. E depois o Lord Rhaegar ainda casou com a Alyssa e queria que a Alysanne casasse com o irmão mais novo dele. Ou seja, eu tô com a Rhaena nessa aí. Eu também tô com a Rhaena e o Lord Rhaegar, ele era muito esperto, muito safo. E ele fez tudo ali, todas as opções beneficiavam diretamente a ele, né? Apesar de que ele não tinha parentesco suficiente para subir ao trono, esse esquema dele, nossa, ele seria ali, estaria ali o tempo todo do lado do rei, mesmo quando o rei atingisse a maioridade. Então, todas essas opções beneficiavam a ele. Exatamente. Então, por causa disso, as relações entre os Targaryen não estavam nada boas, né? O Lord Rhaegar só conseguia pensar na humilhação que o Jaehaerys tinha feito ele passar lá nos portões de Pedra do Dragão, que foi um momento muito legal, diga-se de passagem. Foi. E aí ele passou um tempo planejando como que ele iria conseguir tirar o rei e a rainha de lá. Levar eles de volta para Porto Real e acabar com o casamento deles. Porque, lembrando, até agora o casamento não havia sido consumado. Mas a Alysanne, ela acabou fazendo ele desistir dessa ideia com apenas uma observação. Ela disse: meu amor, meus filhos montam em dragões e nós não. Sensacional, eu amei isso. E foi a Alyssa, né? Lembrando que foi a Alyssa que falou isso. A rainha regente, né? A Alyssa falou isso pro Rhaegar Baratheon. E por causa disso, o Jaehaerys e a Alysanne acabaram ficando ali por Pedra do Dragão mesmo. Bem na maciota, bem quietinhos. Bem quietinhos, isso. E eles podiam ter anunciado o casamento a qualquer momento, né? Mas o Jaehaerys quis esperar. Sim, porque o Jaehaerys, ele não era sem noção. Ele era um cara muito sensato. Isso é uma das coisas que eu mais gosto do Jaehaerys. Ele sabia, sim, ali do problema que podia surgir de novo com a fé. Então ele queria que o Westeros só ficasse sabendo do casamento na hora certa, para levar a aceitação do povo. Isso só seria quando ele assumisse o trono, quando ele fosse um homem crescido governando sozinho, como diz lá no livro, né? E não apenas um garoto que estava fazendo birra ali para a mãe e para o padrasto. Ele teria muito mais poder quando ele fosse o rei do que ali apenas um garoto. Enquanto isso, ele ia ficar ali em Pedra do Dragão, tomando algumas providências. Então ele começou a aprender a lutar bem.
Então ele treinava ali com várias modalidades, com espada, com machado, com clava, até ficar completamente exausto, cheio de hematomas e sangrando. Ih, Gisiel, de Hades vai ganhar de você, hein? Será? Estamos agora de volta com os meus treinamentos. Eu acho que eu daria um bom trabalho pro Jay Haeris, viu? Sei não, hein? Tá ficando bom, hein? Só vendo pra crer. Ele treinava, uma coisa que eu gostei muito foi a rotina de treinos. Então ele acordava cedinho, treinava até o meio-dia e ele era praticamente espancado pelos guerreiros da Guarda Real. E quem mais dava problema pra ele era o Galinhola. O Galinhola, o Pacho Galinhola. Porque ele utilizava uma lança ao invés das espadas. Isso dava muito trabalho pro Jay Haeris, né? E o Jay Haeris acabava todo dia lá, todo lascado, todo funhenhado, machucado. Mas ele continuava insistindo e todas as manhãs ele treinava. Exatamente. Conta aí pro pessoal o que você faz, Gisiel, suas lutas. Eu luto kickboxing e lutava jiu-jitsu também, então eu tenho graduação em jiu-jitsu, faixa azul de jiu-jitsu e sou faixa azul de kickboxing, só que as progressões são diferentes. No jiu-jitsu a primeira faixa, né, a primeira faixa é a branca, a segunda faixa, a primeira faixa que você pega e por uma prova é a faixa azul. No caso do kickboxing, não sabia, né? no kickboxing a gente tem a faixa branca, faixa amarela, faixa laranja, faixa verde e depois que é a faixa azul. E na faixa azul é a faixa que você já é apto para dar aula, né? Para dar aulas de kickboxing. Então eu já tenho a faixa, já vai dar acho que 2 anos. Vão completar 2 anos que eu tenho essa faixa e eu já poderia pegar a faixa marrom. E aí faltaria a próxima que já seria a faixa preta. Mas aí veio a pandemia e eu tive que adiar os meus planos. Porém, assim que a pandemia acabar e voltarem os exames de kickboxing, eu vou participar da graduação, vou pegar minha faixa marrom e aí eu fico a um passo da faixa preta. Então eu serei mestre de kickboxing. Muito bem, Gisiel. Deixa o Jay Haeris vir, vem pra ele ver. Vou postar em você então. Mas voltando então... tinha um motivo pro Jay Haeris fazer isso, né? Que era o medo do povo julgar ele pelo pai. Porque o Aenys, como a gente já vem falando repetidamente aqui, né? Ele era visto como um fraco e que contribuiu muito para todas as rebeliões que aconteceram no governo dele acontecessem. E aí, quando perguntaram pro Jay Haeris por que ele estava fazendo aquilo, se punindo, treinando até a exaustão todos os dias, né? Já que o reino estava em paz e amava ele respondeu com uma das frases mais legais do capítulo. Lê pra gente, Gisiel. O reino estava em paz quando meu avô morreu, mas meu pai mal tinha subido ao trono quando os inimigos surgiram de todos os lados. Ele os estava testando para descobrirem se ele era forte ou fraco. E também vão me testar. George Martin, eu sou seu fã número 1. Lindo, lindo demais o texto dele. Exatamente. Mas a gente sabe que não era bem esse tipo de teste, né? Ele iria ser testado, o Jay Haeris, mas não dessa forma. O teste que estava reservado para ele era outro tipo de teste. Sim, ele ia ser testado como homem e também no amor que ele sentia pela pequena rainha dele. Momento poesia do episódio. Sim, porque o Lord Rogar e a Alyssa lá em Porto Real já tinham um plano ali, um estratagema para tentar acabar com o casamento dos dois por meio de algumas damas de companhia que eles iriam mandar para Alyssane, né? Lembrando que a Alyssane, ela era uma garota da nobreza, ela passou toda a vida dela tendo damas de companhia, sendo bem cuidada ali. Agora ela não tinha nada. Então a mãe dela, né, a Alyssa, acabou mandando ali as damas de companhia para elas, porém com um esquema ali. Vocês lembram que quando Jay Haeris e Alyssane fugiram de Porto Real para a Pedra do Dragão, eles foram praticamente sozinhos. E depois a Guarda Real seguiu eles. Mas eles estavam sendo assistidos, eles não estavam tendo ali o tratamento de um rei e de uma rainha. A Alyssane precisava de damas de companhia e aias. E a Alyssa acabou escolhendo meninas ali para mandar para Pedra do Dragão. Pessoalmente, ela mesma escolheu essas meninas.
Isso, a Alice e o Lord Rogar, né? Porque o plano era que essas meninas deviam enfiar na cabecinha da Lisene, na cabecinha bonita dela, né? Que uma irmã deitar com o irmão era uma coisa abominável. E que ela devia desistir do casamento insano deles, né? E o Lord Rogar queria que elas fossem espiãs e contassem para ele e para Alice tudo o que acontecia lá, e especialmente quando que o Jay Harris e a Elisane pretendiam consumar o casamento, e que isso devia ser impedido a qualquer custo. Sim, e aí tem uma coisa que eu gostei muito, que é o livro ele tem ali uma longa passagem falando sobre um certo livro de mau gosto, e eu achei isso sensacional, que apareceu uns 40 anos depois de tudo isso aí que a gente está falando, tá? Esse livro ele tinha várias versões, e eles sempre apareciam nas casas de prazeres, assim, as maiores casas de prazeres ali, onde que serviam pessoas que sabiam ler. E era um livro bem pornográfico, e ele tinha ali como título Um Alerta para Garotas Jovens. Eu achei isso sensacional. É muito legal mesmo. Esse livro tinha capacidade de aparecer furtivamente assim nos lugares, né? Uhum. Aí eu acho que vale a gente fazer um parêntese aqui, porque a gente nunca pode esquecer que Fogo e Sangue é uma narrativa com narrador observador, em terceira pessoa, que é bem diferente das crônicas de Gelo e Fogo, que a gente tinha narrativa de ponto de vista, e quem estava contando a história também participava dela. Aqui em Fogo e Sangue, a gente só tem relatos. É como se fosse um livro de história. Sabe aqueles didáticos que a gente levava para a escola? Não estou dizendo que é igual, tá, galera? Estou dizendo que é parecido, porque é mais um relato dos acontecimentos. Esses nossos livros de história, eles foram escritos por um autor que teve um trabalho imenso, né, para escrever eles. Teve que estudar, teve que pesquisar os autores e tal. E quanto mais a gente volta no tempo, na história, mais difícil é saber o que é verdade e o que é só especulação, o que é só chute. Tem muita coisa que a gente nunca vai saber como aconteceu, porque não existe uma fonte fidedigna para contar pra gente. E é justamente isso que está acontecendo agora aqui em Fogo e Sangue. Quem está contando pra gente essa história é o Arquimedes Gildain. E quando ele escreveu, já tinha passado muito tempo desses eventos todos. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque esse livro, Um Alerta para Garotas e Jovens, foi um livro que surgiu no Westeros e que provavelmente dizia respeito a uma das meninas que a Alyssa e o Lord Rogar escolheram para ir fazer companhia para Lisene, a Corianne White. Uma coisa que é interessante disso, antes de eu começar a falar sobre a Corianne White, uma coisa que você falou sobre a forma como Gelo e Sangue é feita, é narrada, e como Fogo e Sangue é narrado, é porque Fogo e Sangue é narrado em formato de prosa, que é o texto corrido contando ali os principais eventos de uma forma resumida, né? E no caso do observador em ponto de vista, acaba narrando em formato narrativo. Então o personagem acaba descrevendo a cena ali pra gente em tempo real, como se nós estivéssemos dentro da cena participando da história, né? A diferença da prosa. Mas enfim, continuando, tem uma história bastante sombria aí com essa tal de Corianne White. E bem triste também. Eles diziam que ela, que era a autora desse livro, que era muito obsceno e que também contava detalhes lascivos das aventuras eróticas dela. Só que é impossível saber se foi a Corianne mesmo. Eu mesmo acredito que não tenha sido ela que tenha Também contado. acho que não foi, não. Tá? Até porque esse livro ele tem grandes possibilidades de ele ter sido relato de várias pessoas. Mesmo que grande parte dessas histórias tenham um fundamento na vida dela, acredito que deve ter relatos de outros personagens também. Ela foi a mais famosa, mas houveram outros personagens e acabaram ali misturando na história dela. E um foi contando para um, que foi contando para um, formaram esse livro eventualmente aí, por meio de várias histórias. Essa é a minha opinião, porém a gente nunca vai saber. A única coisa que pode ser considerada certeza é que ela foi estuprada quando ela tinha 13 anos e engravidou. E todo mundo fez segredo absoluto dessa gravidez, para não estragar a vida dela, né? Ela era uma nobre, né? Ela era uma mercadoria para casamentos e tudo mais, né? Então essa criança, o fruto desse estupro, foi mandada embora, um bastardinho ali.
depois que ela nasceu e foi enviada lá para Ponta Tempestade. Que era a região que quem governava? O senhor Lord Rogar Baratheon. O que faz ter certeza que ele era das poucas pessoas que sabia desse filho aí e que leva a muitas questões sobre o motivo de ele ter escolhido justamente a Coriane para ir para a Pedra do Dragão, né? Exatamente. Ele poderia ter escolhido qualquer uma delas. Qualquer porque uma. Justamente ela. Tem até uma versão do livro Um Alerta para Garotas Jovens que diz que Lord Rogar... Aliás, eu quero muito ler esse livro. Que diz que o Lord Rogar escolheu ela... Escolheu ela para seduzir o Jay Haeris, levar ela para cama e, se possível, fazer a Alysanne pegar os dois no flagra. Pois é, e se essa versão aí tiver algum grau de verdade, o Lord Rogar ele podia até ter escolhido ela porque ele ia conseguir chantagear ela, ameaçando contar tudo para todo mundo sobre o filho dela. E se ela não fizesse o que ele estava mandando, né? Mas tinha outras versões também, menos mirabolantes do que essa, e que diziam só que ela era igual às outras meninas, que tinham sido escolhidas também, as outras meninas que tinham sido escolhidas também, e que recebeu as mesmíssimas instruções. O que você acha, Gisele? Qual teoria você acredita? Você já falou, né? Você falou que acredita. Exatamente. E tem uma parte da história ali também que é incerta. A gente acredita que um dos Baratheon, e a gente não sabe se foi o Rogar ou se foi alguns dos irmãos, encontrou ali a Coriane Wide numa estalagem de estrada e deixou a menina nua e foi inspecionando ela ali, acho que para ver se ela era bonita mesmo, se ela era uma mulher atraente e tal. E aí ele aprovou, falou assim, não, ela é gata mesmo, ela vai conseguir seduzir o Jay Haeris. Né? E aí mandou a menina, coitada, lá nessa comitiva aí. Mas, voltando, enquanto tudo isso está acontecendo, voltando ali para o oeste, para Ilhabela e para Raena, que tinha ali formado quase que um reino paralelo ao do Jay Haeris, na sua corte ali que ela possuía, também estava rolando umas tretas, tá? Ela tinha se casado com o segundo filho do Lord Farman, o Andrel. Só que tinha gente que achava um pouquinho estranho esse casamento, e quando a gente para pensar, é estranho mesmo. E realmente, porque o Andrew, apesar de bonito, ele tinha, a descrição dele, ele tinha o cabelo comprido e claro, os olhos azul claros e tal. Ele era também considerado meio garota, era uma negação como guerreiro e também meio limitado intelectualmente falando. Ele mal conseguia ler e escrever. E embora isso não fosse nem um pouco incomum no Westeros, né, a gente sabe que não era, para um senhor isso não era visto como algo adequado, para um senhor e para a família dele, assim, né? Além disso, ele era 10 anos mais novo do que ela. Então, tipo, ele era um partido estranho para alguém como a Rainha, que, como diz aqui no livro, tinha sangue de dragão. Sim. E quando perguntaram para ela por que ela tinha escolhido o Andrew como partido, a Rainha respondeu que era porque ele tinha sido gentil com ela. Mas outras teorias, a gente adora uma teoria, também conhecido como boato, surgiu falando que esse casamento aí foi elaborado pelo mestre do Lord Farman. Ele escreveu que a Rainha tinha encontrado o amor dela em Ilhabela, sim, mas não era do Andrew, e sim da irmã dele, a Elissa. Pode ser, né? Porque a Elissa, gente, não confunda com a Alissa, tá? Os nomes são parecidos. A Alissa é a rainha regente, a mãe do Jay Haeris, viúvo do Aenys. A Elissa é a filha do Mark Farman, Lorde de Ilhabela, onde a rainha estava. Ela era muito diferente do Andrew, a Elissa, e a rainha não desgrudava dela. E a Elissa era tipo a Arya, toda diferente, sabe? Assim como a Arya, ela preferia vestir calções e cota de malha, que nem os meninos, e gostava de manusear as armas. A Elisa gostava de velejar e não sair dos portos de Ilhabela. Ela era super conhecida e ela era querida nas tripulações do pai dela e do pessoal do porto também. Bem Arya ela. Exatamente. A Rainha e a Elise, e mais a Laine Royce e a Samantha Stokeworth,
que eram duas das amigas mais antigas da Rhaena, elas não se separavam. Tinha ali um clubinho da Luluzinha. Tanto que o Franklin Farman, herdeiro de Ilhabela, deu um apelido para o grupo delas, que ele chamava elas de Besta de 4 Cabeças. Adorei esse nome, muito criativo. E esse Franklin, ele não gostava da Rhaena. Ele achava que ela ofuscava a casa Farman. Porque, tipo, a besta de 4 cabeças era o centro da vida ali na ilha. Todo mundo admirava a Rhaena, que era a rainha do oeste, né? A atividade da rainha do oeste já, e não os Farman. Aí, quando os grandes senhores iam lá visitar Belcastro, que é a capital de Ilhabela, eles iam lá muito mais para visitar a Rhaena do que o próprio Lorde da região. E isso nunca tinha sido problema para o Lord Mark, né? Para o Lord Mark Farman. Mas o Franklin era muito mais orgulhoso do que o pai. Então, quando o Mark morreu, mais ou menos um ano depois do casamento da Rhaena com o Andrew, o Franklin assumiu, né, a senhoria e expulsou a Rhaena. O irmão também, né, o Andrew, a Alain e a Samantha do castelo e da ilha também. Mas a Elícia ia ficar para casar com quem ele fosse escolher. Só que a Rhaena ficou muito pistola porque, né, ela é Targaryen, né? O livro diz assim: não faltava coragem a Franklin Farman, como o mestre Smike escreveu em uma carta para a cidadela, porém lhe faltava bom senso, e naquele momento ele não pareceu perceber o quanto ele estava perto da morte. Eu vi fogo nos olhos dela, disse o mestre, e por um momento consegui ver Belcastro em chamas, as torres brancas ficando pretas e desabando no mar, enquanto as chamas transpunham cada janela e o dragão voava ao redor repetidas vezes. A gente não pode esquecer que a Rhaena tem um dragão, né? Gente, que maravilhosa essa cena, né? E por falar em dragão, não era só orgulho... Não era só o orgulho do Lord Farman que fez ele expulsar a Rhaena, né? Chico, porque como o Gisele acabou de falar, esse foi o principal motivo, claro, mas ela tinha a Dreamfire. E a Dreamfire estava crescendo e ela comia muito. Ilhabela era um lugar pequeno. Então, a médio prazo, o dragão ia começar a causar um prejuízo bonito ali. E mais, a Dreamfire pôs ovinhos de dragão, ou seja, já ela ia ter mais dragons por ali. Sim. E né, como que ia sustentar essa quantidade exorbitante de dragões, né? Só que a Rhaena, ela também era muito orgulhosa. E tipo, não quer que eu fique aqui? Não vou ficar mais nesse rolê. Então ela acabou decidindo que ia embora no mesmo dia, montada na Dreamfire, sem destruir Belcastro. É orgulho pra todo lado, né? Todo mundo orgulhoso, Jesus. Mas ainda bem, né, que ela não destruiu Belcastro. Todo mundo orgulhoso. E a Elissa, ela desobedeceu ao Franklin. Tipo, qual é? Eu que sei, mano. E acabou indo embora também. Todo mundo foi pra Rochedo Casterly, a sede dos Lannister, onde a Rhaena tinha passado uma temporada ali com o Aegon, né? Lembra, antes da Batalha do Olho de Deus. E o Lorde ainda era o Lyman Lannister, né? Lembrando que o Franklin Farman, ele acabou sendo humilhado ali, porque ele chegou no meio do porto para tentar impedir a fuga da Elissa, só que na hora a própria população estava do lado da Elissa. E aí ele acabou, alguns homens dele foram empurrados no mar, ele acabou caindo ali num barco, passou vergonha ainda. Foi jogado num barco lá que nem um peixe. Mas aí eles foram lá pra Rochedo Casterly de novo, né? Para os domínios do Lyman Lannister. Lembrando que os Lannister nessa época já eram a família mais rica do Westeros. Mas ainda não tinham uma relação muito próxima com o Trono de Ferro. E nessa segunda temporada da Rhaena lá no Rochedo, essa segunda temporada aí foi um pouco diferente para ela. Sim, porque os Lannister sempre pagam suas dívidas. Mentira. Exatamente. Eu acho que a gente pode dizer que os Lannisters, eles ofereceram abrigo, eles deram ali um estábulo inteiro para Dreamfire devorar. Só que é aquele negócio, né? Quando o santo é bom demais, a gente já começa a desconfiar, né?
E os Lannisters, eles estavam ali um pouquinho gananciosos. Eles não estavam fazendo aquilo ali por caridade, eles tinham seus próprios interesses. Não mesmo. A gente começa a perceber isso, né? A Rhaena começou a perceber isso quando eles começaram a espionar tudo que a Rhaena e a besta de 4 cabeças, né, as meninas, faziam. O bastardo do Lord Lannister, o Tyler Hill, que era um homem muito atraente, começou a se insinuar ali para Rhaena. E o próprio Lord Lyman, ou Lyman Lannister, ofereceu uma soma indecente em dinheiro pelos ovos de dragão da Rhaena. Imagina se eu ia dar meus ovinhos pra eles. Até parece. Tudo pra se igualar aos Targaryen, né? Mas eu acho que se a gente pensar bem, esse plano do Lorde Limeira é totalmente descabido, porque a gente sabe que só os Targaryen conseguiam montar dragões. Ou pelo menos alguém com sangue Targaryen, ou valeriano, né? E os Lannister não tinham esse sangue, eles eram descendentes dos Andalus, como a gente sabe. Sim. Porém, a gente tem que entender o seguinte, né? A partir da hora que eu tenho uma bazuca, que ela só pode ser ativada por um certo tipo de DNA, a gente sabe que tem Lannister para tudo que é lado, né? Seria apenas uma questão de tempo até eu conseguir um dos filhos dos Lannister, recrutar eles para o meu lado. O importante é ter dragões. A partir da hora que você tem a arma, você consegue, abre ali um leque de possibilidades para você, né? Você consegue ascender a sua casa apenas pelo fato de você ter um dragão. É igual quando a gente para pensar nas potências mundiais de hoje. Tem as potências mundiais que têm acesso a armamento bélico nuclear e há potências que não têm. E você sabe que se rolasse uma guerra mundial, e quais as potências que levariam vantagem? Os países que têm arma nuclear, né? Mesmo que tenha vários ali, como é que fala? Acordos, como é que a gente chama os acordos? Vários tratados que não permitam o uso de armamento bélico militar, o fato de você ter já te abre um leque de possibilidades, né? Não, já te faz ser temido, mas eu acho que esse plano aí, bom, só daria certo se caso eles começassem a misturar os sangues Lannister com os Targaryen, né? Aí quem sabe? Exatamente, como eu te falei, abre um leque de possibilidades, né? Exatamente. A Rhaena já tá ali, ó, pra misturar o sangue dela ali é só um chavequinho. Então, existem as possibilidades. A Rhaena, ela percebeu essa tramóia aí e decidiu que tinha que ir embora dali também. Bom, mas antes disso, em Porto Real, o Lorde Rogar e a Rainha Regente Alyssa, eles também estavam tendo um problema muito sério que não tinha a ver com o casamento da Rhaena, nem com o casamento do Jaehaerys com a Alysanne. Eles estão ficando sem dinheiro, né? Aliás, isso é uma coisa recorrente, né? Que a gente já viu, que é bastante recorrente nas crônicas de Gelo e Fogo. Lá no começo da Guerra dos Tronos, a primeira coisa que o Ned Stark descobre quando ele vira a mão do rei é que os cofres da coroa estavam vazios e que o reino devia uma fortuna para um monte de gente, principalmente para o Tywin Lannister, do Rochedo Castle, e para o Mace Tyrell, de Jardim de Cima. E aqui em Fogo e Sangue a gente vai ver que esse problema continua melhorando em alguns reinados e piorando em outros. Aí, nesse final da regência e comecinho do reinado de Jaehaerys, a situação estava bem ruinzinha. O reino está precisando de melhores mestres da moeda, né? Que tenham pelo menos uma graduação em economia aí, né? Porque tá tenso, os caras sempre estão sem grana. E além disso, outros problemas começaram a acontecer no sul e no norte, porque os daneses, aproveitando que o Lorde Rogar estava ali ocupado tentando encher seus cofres, eles começaram a ficar ousadinhos de novo e começaram a invadir a Marca de Dorne, chegando até as Terras da Tempestade. Se vocês pegarem o mapinha de Westeros, vai ficar mais fácil de visualizar essas regiões aí que eu tô falando. Isso, sempre bom acompanhar com o mapinha na mão. E lá no norte, o problema estava acontecendo na muralha. Vamos entender que, para quem não sabe ou não se lembra, ao longo ali da muralha,
existem 19 castelos que vão de Atalaia Leste, no mar, no leste, como o próprio nome já diz, né? Até a Torre Sombria, lá no oeste. Nas crônicas, desses 19 castelos, só 3 estavam ativos. Esses 2 que eu falei, Atalaia Leste do Mar até a Torre Sombria e Castelo Negro. Os outros todos estão abandonados. Nossa, espera aí que eu falei errado. Nas crônicas, desses 19 castelos, só 3 estão ativos. Esses 2 que eu falei, a Atalaia Leste do Mar e a Torre Sombria e o Castelo Negro. Os outros todos estão abandonados. E eu queria aqui fazer rapidinho, gente, uma explicação. Quando a gente aqui, eu e o José, a gente fala as crônicas de Gelo e Fogo, a gente está falando dos livros que dão base para Game of Thrones, tá? Porque são 5 livros, e só o primeiro chama A Guerra dos Tronos, né? Game of Thrones. O conjunto dos livros é as crônicas de Gelo e Fogo. Então, quando a gente fala as crônicas, a gente está se referindo a isso. Fogo e Sangue aqui. E ainda tem a enciclopédia que chama O Mundo de Gelo e Fogo. Então, é bem fácil de vocês confundirem. As crônicas é como se fosse Game of Thrones, tá? Tem a série e as crônicas são os 5 livros que já foram publicados. Sim, exatamente. E esse abandono dos castelos começou a acontecer à medida em que a Patrulha da Noite começou a decair, né? Então aqui na saga do Fogo e Sangue ainda a patrulha está bem organizada, né? Mas conforme foi passando o tempo, conforme os interesses de Westeros mudavam, né? Eles mandavam menos homens para a Patrulha da Noite e menos recursos. Então a Patrulha da Noite foi perdendo o seu poder, até porque as pessoas paravam de acreditar na importância da Patrulha da Noite. E aí, conforme ela foi decaindo, né, que antes era uma ordem cheia de prestígio, na época da Crônica do Gelo e do Fogo, ela já era praticamente um reduto de criminosos, bastardos e nobres desonrados. Então eram os piores homens que ficavam ali. Não tinha mais glamour nenhum a muralha, porque só ia para a muralha quem era bandido. O que aconteceu é que, voltando aqui para a época do Jay Haeris e o problema do norte, o senhor comandante da patrulha mandou 2 dos patrulheiros irem cada um para 2 dos castelos previamente abandonados, com a missão de restaurar esses castelos. Esses 2 patrulheiros eram quem? O Oliver Bracken e o Raymond Mallory, que eram os 2 cavaleiros vira-casacas que serviram na guarda real do Maegor e que o Jay Haeris tinha perdoado. Esses 2 aí resolveram se rebelar, tomar o castelo para eles e virarem senhores. Atrevidos, né? Muito atrevidos. A gente tem que considerar também que quando você manda nobres para a Patrulha da Noite, o prestígio que eles têm acompanha eles. Então as pessoas acabam seguindo, né? Além de eles ganharem cargos altos na Patrulha da Noite, eles conseguem seguidores, porque muitos dos homens que os seguiam, que vão ali para a Patrulha da Noite, continuam fiéis a eles. E muitos outros acabam, né, admirando eles e acabam seguindo eles. Então essas pessoas são perigosas. Bem lembrado, Desculpa? Bem lembrado isso. Ah, sim. E elas podem causar em revoltas e várias outras coisas, que é o caso que aconteceu ali. Eles tiveram a missão de restaurar esses castelos, que foi uma tremenda de uma péssima decisão ali. E eles resolveram, estamos aqui mesmo, vamos usar esses castelos aqui como nossa base e vai ser nosso, vamos conquistar essa parada aqui. E aí o Lord Walton Stark, em pessoa, ele acabou indo para a muralha para acabar com essa doideira deles aí. Ele conseguiu ali no meio desse conflito capturar o Oliver Bracken e mais um monte de rebeldes que tinham se juntados a ele. Eles acabaram sendo enforcados, menos o Sir Bracken. O Lord Stark cortou a cabeça dele com a Gelo, a espada dos Stark, que era de aço valeriano. Isso aí dá pra gente ter uma boa noção como que a Gelo é antiga, né? Que é a mesma espada que o Ned Stark usa para decapitar justamente um patrulheiro ali no comecinho, um desertor da Patrulha da Noite, ali no comecinho das Crônicas do Gelo e do Fogo. Exatamente. Eu acho tão bonita, tão legal essa coisa da tradição de família que tem nas crônicas, sabe? Essa coisa de manter os símbolos, objetos que são importantes para cada família e tal, eu curto bastante. Eu curto muito isso também, dá uma sensação assim de
de épico, assim, a história, né? Uma coisa mais importante do que apenas uma tradição, né? Exatamente. Mas aí, voltando, o Lord Stark não conseguiu pegar o Raymond Mallory, que tinha fugido para lá da muralha. Pegou só um dos dois revoltosos, né? E ele foi atrás do cara, mas acabou sendo emboscado por gigantes e morreu, tadinho. Só que o Sir Mallory também não sobreviveu. Não foi o Lord Stark que matou ele, mas sim os selvagens. A cabeça dele foi entregue em Atalaia Leste do Mar um tempo depois. E quem assumiu a senhoria de Winterfell foi o irmão do Lord Walton, Alaric. Queria governar o norte por 23 anos e ele acabou ficando bem pistola com o Jaehaerys, culpando o rei de ter sido o responsável pela morte do irmão. Segundo o novo Lorde, o Ulrich, o Jaehaerys ele tinha que ter decapitado todos os homens de Maegor e não mandado eles para a muralha. Isso, mas o Jaehaerys mal estava sabendo disso tudo que estava acontecendo, né? Porque ele continuava lá em Pedra do Dragão, treinando de dia e estudando à noite. Mas também começou a chegar um monte de visita para ele lá na ilha. Um monte de senhores que ia lá conversar com ele. Quando o Lord Rogar ficou sabendo disso, ele ficou pistola e chamou esses senhores de lambibotas. E aí tem até uma passagem muito engraçada, quando o Lord Rogar vai perguntar para o Daemon Velaryon, que era o senhor almirante da coroa, se era possível que a frota real pudesse impedir que os senhores do Westeros chegassem em Pedra do Dragão. E o Lord Daemon só responde, não. Só respondeu, não. Adorei isso. Super seco, respondeu super seco. Outra coisa que deu errado foram os planos da Alyssa e do Lord Rogar com as acompanhantes da Alysanne, as mulheres sábias. Ao invés de ajudar ali no que elas tinham sido ordenadas a fazer, que era separar o Jaehaerys da Alysanne, elas acabaram se juntando à rainha e ficaram cada vez mais do lado delas. E é interessante notar como o amor dos dois, né, do Jaehaerys e da Alysanne, era uma coisa inspiradora. Porque as mulheres foram lá com uma missão, mas, eles eram tão fofinhos e tão gente boa que elas acabaram ficando do lado da rainha e do rei do que do próprio Lord Rogar. Exato. Eu falei que eles eram fofinhos, eu falei. Acredita em mim. O Jaehaerys e a Alysanne, eles estavam mais unidos do que nunca nessa época. E com todas as visitas que eles começaram a receber, né, a notícia de que eles estavam casados finalmente começou a se espalhar. Não só no Westeros, como também no Essos. Porque a Corianne Wyde, aquela que a gente estava falando que é a suposta autora do livro Devasso, né, um alerta para garotas jovens, fugiu de Pedra do Dragão com o filho do comandante da guarnição do castelo e foi para Pentos, e de lá para mais um monte de lugar. E claro, começou a contar as coisas todas que estavam acontecendo lá no Westeros. Sim, exatamente. E aí, diante disso, a Alyssa, lá em Porto Real, começou a se conformar de que eles tinham perdido e que o Jaehaerys e a Alysanne, eles não iam se separar. Só que o Lord Rogar, ele era um cara muito impulsivo. Ele tratava as desavenças como guerras. Ele é um cara que ele morre, mas não perde a guerra. E ele estava encarando esse impasse como uma guerra, né? Porque ele foi humilhado e tudo mais, ele não sabia perder. Na reunião que eles fizeram ali com o conselho, ele chamou a Alyssa de fraca. É um ridículo ele. E ele acabou falando que eles jamais deveriam ter coroado o Jaehaerys. Aí fez aquele silêncio na reunião, né, e todos se pronunciaram contra essa ideia. E quando perguntaram pro Lord Rogar, quem que você pretende colocar no lugar do Jaehaerys então? Aí ele falou que queria a Aérea, a filha da Rhaena, no trono. E ele falou também que era ela quem tinha a reivindicação mais forte para a coroa. Ah, Lord Rogar, que feio, que oportunista que você é, né? Agora que o Jaehaerys não estava fazendo o que você queria, a Aérea tem reivindicação mais forte, né? Tamo de olho, ó. Bem camaleônico ele. Só que daí as coisas acabaram ficando tensas, porque o Lord Rogar, ele deu uma explosãozinha ali, bateu na mesa, deu um chilique, e falou isso, e a Alyssa simplesmente resolveu se impor, e tipo, ó, aqui queridão, você acha que eu sou essa esposa omissa aí, esse fantoche que você acha que eu sou? Não sou não.
demitiu ele do cargo de mão do rei. E nesse momento eu bati palma pra Alyssa, eu achei muito top, muito top. Maravilhoso. Ela expulsou, demitiu ele do cargo de mão do rei, lembrando que ela continuava sendo esposa dele, né? Não separou o casamento, né? Não tinha divórcio naquela época. Demitiu ele do cargo de mão do rei. Ele obrigou ele a entregar a mãozinha ali e mandou ele embora, de volta pra Ponta Tempestade. Cara, esse é o momento que eu mais amo a Alice na história toda. Aí sim ela mostrou que tinha sangue nas veias, né? Mas aí quando o Lord Rogar fez menção de desafiar a mulher, né, que afinal era a rainha regente, o Lord Cobray, que era o comandante da patrulha da cidade, desembanhou a espada de aço valeriano dele e colocou na mesa, com a ponta virada para ele. Uma cena assim, top, maravilhosa. E é porque o Lord Rogar ele não aceitava perder, né? E quando ela demitiu ele, ele falou assim: você acha que você vai me dispensar? Jamais. E aí, né, usou todos os homens que estavam ali, tipo, quem que você pensa que você é? Fica de boa aí. E aí o Lord Rogar, ele foi embora, mas ele não desistiu. Ele tentou ainda mais um estratagema. Ele tentou sequestrar a Aérea, mas a Alyssa, ela foi mais esperta. Ela tirou a neta da Fortaleza Vermelha antes dos homens dele chegar. E aí a menina acabou indo viver num estábulo até o final da regência, disfarçada, com o cabelo prateado dela tingido, né, pintado de castanho. E a Aérea, ela acabou vivendo ali cuidando de cavalos, e ela disse depois, né, que essa foi a época mais feliz da vida dela, porque ela amava cavalos. Olha que lindinha. Muito área isso também. Com certeza. Só que a Alyssa, né, tadinha, ela acabou ficando arrasada com mais essa tragédia na vida dela. O casamento ali com o Lord Rogar, não que fosse perfeito, né, mas tinha suas qualidades e suas desvantagens. Só que o jeito que os dois ali tiveram essa desavença acabou com ela. Ela nomeou o Daemon Velaryon, que era o irmão dela, como mão do rei. E a partir daí, quem ali governou Westeros, né, até o final da regência, foi o Daemon Velaryon, o conselho. Porque ela simplesmente não participou mais da vida pública. Ela deixou tudo na mão deles. Demorou pra ela quebrar, né? Coitada, perdeu o marido quando era novinha, perdeu 2 filhos, brigou com a filha mais velha, viveu, né, um tempo lá isolada depois que o Maegor assumiu o trono, né, e agora é isso. Então demorou até para ela quebrar, ela é bem forte, tadinha. Mas enquanto isso, o Lord Rogar, o cara mais chato de Fogo e Sangue até este momento, fez um último movimento ainda para tentar se livrar de toda a humilhação que ele tinha sofrido. Ele mandou o irmão dele, Warren Baratheon, para a Vila Velha com ordens de pegar a Raela, que é a outra gêmea da Rainha, e levar para a Ponta Tempestade, para ele lá. Exatamente. E o plano era fazer a Raela confessar que, na verdade, ela era a Aérea, as duas foram trocadas ali, e aí, dessa forma, ele poderia coroar ela como rainha. Mas deu tudo errado, porque o pessoal de Vila Velha foi bem esperto e percebeu que aquela convocação da menina estava sendo muito estranha. Aí o Lord Donell Hightower mandou prender o Warren e os homens dele. E quando o Lord Rogar recebeu a notícia do que tinha acontecido, ele percebeu finalmente que ele havia perdido. Ele acabou chegando à conclusão que ele devia ir para a muralha se não quisesse perder a cabeça, e como ele não tinha herdeiros, ele acabou nomeando o outro irmão dele, o Borys Baratheon, como herdeiro de Ponta Tempestade. Pouco tempo depois, o Jaehaerys completou 16 anos e virou um homem adulto. E agora ele já poderia governar sozinho. E o Lord Rogar estava morrendo de medo, porque ele acreditava que ou o menino ia mandar ele para a muralha se ele tivesse sorte, ou ele iria perder a cabeça no sentido mais literal da palavra. Ufa, né? Que regência que foi essa? Nada de tranquilo essa regência do Jaehaerys. E foi assim, então, que chegou, o Jaehaerys chegou finalmente ao Trono de Ferro, com os 16 aninhos, e vai governar por mais 54 anos, um reinado bem longo, que a gente vai começar a ver
no próximo episódio. Chegamos ao fim desse, né, Jaziel? Mais um capítulo. Exatamente. Chegamos ao fim. E estou muito curioso para saber como que vai ser finalmente o início ali, o início real, né, do reinado do Jay Harris, não com regência, né, mas como as suas próprias decisões ali as suas decisões integrais ali, né? Como que vai ser o reinado do Jay Harris, sendo reinado pelo Jay Harris. Totalmente livre, né, para tomar as decisões dele. Sim, sabe o que ele cantou? O quê? Quando aconteceu isso? O que eu quero mais é ser rei. Foi isso que ele fez. Cuidado, essa criança, hein? Não era mais criança. Não era mais criança. Ele e a pequena rainha dele ali, ó, agora puderam cantar essa musiquinha aí. Puderam, sem Lorde Rogar pra atrapalhar tudo. Sem Lorde Rogar. É isso aí. E agora, Gisele, a gente vai ver, a gente pode até perceber que esse finalzinho aí da regência, com essa perturbação aí com a Rainha, também lá no Oeste, né? Questionando a própria reivindicação dela, que ela sentiu o gostinho de ser rainha, né? Começou a perceber que tinha feito coisa errada, que ela podia ter feito a reivindicação dela. Esse é o embrião da Dança dos Dragões, que é um dos episódios mais emblemáticos, né, de toda a história do George Martin. Vai ser muito legal quando a gente ver essa parte. Com certeza, com certeza. Bom, galera, estamos chegando ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. E mandem as suas considerações pra gente. Estamos sempre aqui aptos, tá, a ouvir todos os comentários de vocês e ler as mensagens de vocês. Estamos sempre super mega animados aqui com esse livro maravilhoso. E daqui a 15 dias nos vemos ou ouvimos novamente. E um abraço a todos vocês. Isso. Nos ouçam e não esqueçam de espalhar nossa palavra para os seus amigos, para a namorada, pai, para a mãe, periquito, papagaio, cachorro, todo mundo. Quem gosta de Game of Thrones, quem gosta de Fogo e Sangue, espalhem nossa palavra aí, tá bom? Para dar uma força pra gente e até a próxima. Até a próxima, pessoal.